Olá, meus irmãos, graças e paz. Vamos dar continuidade à nossa série de estudo, né? Hashtag Bora Viver. E hoje nós chegamos no quarto estudo, então estamos chegando finalizando, né, esse estudo que foi tão edificante, né? Os últimos que nós tivemos foi o primeiro, Onde Ninguém Vê, o segundo foi Onde Deus Me Plantou, e o terceiro foi Onde a Fé Vira Atitude. E hoje nós vamos falar onde mais falho. Né? Onde mais falho? Justamente nos relacionamentos pessoais que nós temos, né, interpessoais. E isso tudo muda muito de figura, porque é muito fácil você conviver com pessoas por um período diminutivo, né, digamos numa viagem de ônibus diária, ou uma pessoa que você não tem diálogo constante e não tem sobre essa pessoa, então, uma influência muito pesada com relação ao que se fala. Porém, todos os casos são de ser estudado e avaliado, né? Então, nessa jornada da série Hashtag Bora Viver, tem sido extraordinária. Você já decorou o tema do versículo principal aí da nossa série, né? Lembra dele? O tema central é maturidade cristã não é saber mais, é viver melhor. Então a fé verdadeira muda a vida na prática. E o versículo-chave que nós temos estudado, Efésios 4:1, diz, portanto, como prisioneiros no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Vivam de maneira digna, né, daquilo que receberam do Senhor, as orientações, e, portanto, a partir dessas orientações, fazer a vontade do Senhor. Né? Como já citei, nós vimos aí onde ninguém vê, onde Deus me plantou e onde a fé vira atitude. E a pergunta é, qual dessas 3 primeiras lições mais marcou seu coração? O que você já conseguiu colocar em prática até aqui? Hoje nós estamos nessa 4ª lição e vamos trabalhar esse tema super importante, onde mais falho. A maturidade cristã não é apenas medida pela frequência com que oramos ou pelo quanto sabemos da Bíblia. Ela se revela de forma mais clara e verdadeira em nossos relacionamentos. É no modo como falamos, ouvimos, reagimos e tratamos os outros que mostramos se a fé realmente moldou o nosso caráter. Né? Foi um método usado por Jesus, afinal de contas, ele deixou o seu trono de glória, deixou a presença do Deus Pai Todo-Poderoso, como ele também é Todo-Poderoso, e se revestiu de humanidade e veio trazer para os homens a sua palavra, também a sua entrega por nós em Cristo, ou seja, ele sendo ungido do Senhor, morreu por nós, para que nós pudéssemos ser salvos. Então, o próprio Cristo, ele não mandou outros profetas ou anjos do céu a preparar os discípulos para essa longa jornada de vida que nós temos, né? Um pouco mais, um pouco menos, dependendo do tempo de vida, porém, Deus, o próprio Deus, através o Senhor Jesus, veio e se fez homem para mostrar como devemos viver e ter relacionamentos com os homens. Então ele optou por ele mesmo vir e fazer isso por nós, manter um relacionamento. Como ele mantém nos dias de hoje, conosco através do Espírito Santo, a qual nós sabemos que convive conosco e vive em nós e está conosco. Né? Então relacionar-se é difícil porque exige uma humildade, escuta, paciência e perdão. Prestou atenção aí? Humildade, escuta, paciência e perdão. É mais fácil guardar mágoas, né? Alimentar fofocas ou cortar pessoas da nossa vida. Não é mais fácil? Mas Jesus nos chamou a outro caminho, o da reconciliação, da paz e do amor sacrificial. Né? Há um sacrifício. Né? Eu fico pensando, você que sabe, né? Você tem lá já decorado dentro de você uma expressão pejorativa, um palavrão, e numa hora que algo acontece com você, você faz um sacrifício para que aquilo não seja falado. Né? Então é muito mais fácil falar. Então, quando a gente luta
e sabe que não está correto, não deve ser falado, há uma luta espiritual. E a gente começa a se moldar justamente pelo que nós falamos, né? Da mesma forma que Deus criou o mundo pela palavra, é pela palavra que nós podemos fazer com que a pessoa viva melhor, viva bem ou mal, né? Há um provérbios que diz justamente sobre isso, que nossa fala está o poder de matar e dar vida. Não no sentido que você fala a pessoa morre, mas você pode matar uma pessoa tirando dela, muitas vezes, aquele empenho, aquilo que ela desejava, ou até mesmo menosprezando ou causando um impacto emocional numa pessoa por uma palavra mal falada. Então, é muito sério falar. Nós devemos tomar muito cuidado e a nossa fala deve ser segundo a vontade de Deus. Né? Seja se eu falar sim, sim, não, não. Foi a orientação de Jesus também, para que a gente não incorra nesse princípio de falando algo, maltratar uma pessoa. Ou falando algo bom, sim, isso é ideal e deve ser praticado. Né? Aquilo que vai trazer benefício para a vida da pessoa. Então a pergunta que fica é: você conhece princípios bíblicos para nortear os seus relacionamentos? Né? Então você perceba que quando a gente fala de qualquer tema, a gente começa a vir à mente princípios bíblicos. Talvez você nem lembra lá onde está o endereço dele, a referência na Bíblia, né, o capítulo, o livro, o capítulo e o versículo, ou o verso, quando for salmo, né, que salmo é cântico. E aí então você começa a perceber que você já está se amadurecendo e tudo que você está fazendo tem direcionamento norteado por Deus através da palavra dele, que já está escrita e visualizável em qualquer situação. Então, depois que você decidiu caminhar com Jesus, o que mudou na maneira como você se relaciona com as pessoas? Né? Depois que você diz assim, eu quero ter uma vida de relacionamento com Jesus, caminhar com Jesus, como isso impactou as pessoas que te conhecem? Aquelas que podem dar um parecer, né, sobre a tua vida, o teu relacionamento, né? Então, relacionamento, e esse é o primeiro tópico aqui, introdução, é o caminho para a maturidade. Relacionamento, caminho para a maturidade. Relacionamento, então, são o campo de treinamento da maturidade cristã, não é verdade? Então, não existe crescimento espiritual isolado, porque Deus escolheu usar pessoas com suas diferenças, defeitos e desafios, como ferramentas para nos moldar. É no convívio diário das tensões e nos afetos que nosso caráter é refinado. Como diz o provérbio 27:17, assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Né? O que ele quer dizer com isso? Né? Que nós juntos nós vamos melhorando. Eu não tenho parâmetro daquilo que eu sou e faço se eu não tiver um relacionamento. As pessoas é que podem olhar e mostrar e identificar mais do que eu realmente me vejo, sendo uma pessoa assim, certa ou não. Então, é através dessas falas, desses retornos de pessoas honestas conosco, é que nos farão melhorar. Né? O desonesto, né, ele vai trazer às vezes para você uma ideia de que você está tudo bem, fazendo tudo certo. E nem sempre isso é uma realidade. Portanto, tem que tomar cuidado com as lisonjas daqueles que falam bem do que nós estamos fazendo errado. Né? Devemos aceitar, acatar quando for criticados pelo que fazemos de errado e, evidentemente, trocar a nossa maneira de viver naquele assunto e viver da forma que é bíblica e correta. Então, cada conflito pode se tornar uma oportunidade de crescimento. Então, cada conversa difícil, um convite à humildade, cada perdão, um passo mais perto do coração de Deus. Amar, ouvir, respeitar, pedir perdão, tudo isso faz parte da escola do Espírito Santo, para que quem deseja amadurecer de verdade. Né? Muitas vezes falhamos em nossos relacionamentos porque fomos tomados pelo egoísmo. Outras vezes não compreendemos que os relacionamentos são o caminho principal, o caminho para crescermos em maturidade. Vamos aprender, então, com a palavra de Deus, como amadurecer, ao invés de continuar cometendo os mesmos erros.
Está preparado para isso, né? Está preparado para essa caminhada? Lembrando vocês que nós estamos no livro de Efésios, e só o livro de Efésios já traz para nós uma grande base, né, da vida cristã, do discipulado cristão, da maturidade cristã. Não é só ele, evidente, todas as cartas trazem edificação para nós, mas aqui nós estamos trabalhando em Efésios para que você possa, um passo de cada vez, um livro de cada vez, analisá-lo primeiramente, para depois você passar para um segundo, e dessa forma você ir crescendo nessa maturidade. Então, o primeiro tópico é: maturidade se revela da maneira como falamos. Não, Efésios 4, 29 vai dizer assim: não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas apenas o que for útil para edificar os outros conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Esse versículo é um divisor de águas quando falamos de maturidade nos relacionamentos. Paulo está instruindo os cristãos de Éfeso a prestarem atenção não apenas ao conteúdo das suas palavras, mas também ao impacto que elas causam. Então, falar palavras torpes, sujas, vazias, destrutivas, é sinal claro de uma mente ainda dominada pela carne e de um coração não transformado pelo Evangelho, pela Boa Nova. A boca fala do que o coração está cheio. Isso lá em Lucas 6,45, Jesus mesmo coloca. Então, quando alguém está constantemente reclamando, criticando, zombando, espalhando fofoca ou sendo agressivo com as palavras, revela um coração imaturo, egoísta e desconectado da graça que recebeu. Então, a partir dessa graça recebida, nós precisamos, evidentemente, colocá-la em prática. E a maturidade espiritual aparece quando nossas palavras passam a ser usadas como instrumentos de cura e construção. Paulo diz que devemos falar apenas o que for útil para edificar os outros. Isso é radical, é difícil. Significa que o cristão maduro é alguém que filtra suas palavras, escolhe o momento certo para falar e evitar assuntos fúteis ou destrutivos, e busca sempre fortalecer quem está ouvindo. Isso não quer dizer esconder a verdade, mas falar com amor, visando o bem do outro. Pessoas maduras assumem a responsabilidade pelo impacto das suas palavras. Elas não jogam frases ao vento, nem usam a boca para descarregar raiva ou frustração, mas para transmitir graça. Falar de modo edificante não é natural, é fruto do Espírito Santo. É mais fácil explodir, criticar ou zombar, mas quando alguém se submete ao Espírito Santo, ele transforma o interior. E isso muda também o vocabulário. Maturidade é quando até a nossa maneira de conversar reflete a presença de Cristo em nós. Edificar com as palavras é uma forma prática de amar, servir e valorizar o próximo. É nesse nível que o Evangelho começa a tocar não só o que cremos, mas o jeito como tratamos as pessoas ao nosso redor. Dentro da casa, dentro das nossas células, do trabalho, na igreja, em qualquer lugar que você esteja, né? Então, saber falar é muito importante. A Bíblia traz muita reflexão sobre isso. Lá em Provérbios também há um versículo que diz assim: a palavra dura suscita a ira, mas a branda desvia o furor, né? A raiva, o ódio. Então, a palavra dura suscita a raiva, né? As pessoas se degladiam, viram inimigas mortais e até mesmo se separam para nunca mais ter um diálogo. E isso é muito sério, né? Pode acontecer até mesmo com familiares. Isso é muito terrível quando isso acontece em meio a familiares, né? E a pergunta para nós refletirmos sobre esse primeiro tópico, né? Quando você percebeu pela última vez que suas palavras feriram alguém, né? O que poderia ter feito diferente? A gente sempre lembra de ter falado algo que magoou alguém, né? Evidentemente, em grande parte, a gente vai lá, pede perdão e tal, mas, né, o que poderia ter sido feito diferente, né? Você costuma passar antes de... Você costuma pensar antes de falar ou geralmente fala no impulso?
como isso afeta seu relacionamento. Já viu aquelas pessoas que dizem assim, eu falei sem pensar, né? E depois que falou. Uma palavra tirada, né? Diz um ditado chinês que é como uma flecha, ela não volta mais, né? Há algum princípio bíblico também falando sobre isso, né? Sobre o peso que tem uma palavra quando falada. Então, como você reage quando está irritado ou frustrado? Suas palavras nesse momento têm mais destruído ou edificado? Suas palavras em casa têm sido fontes de vida ou feridas? Então, essas são as reflexões para a gente pensar a respeito desse primeiro tópico, né? Que nós pudemos perceber que o tema, então, é maturidade se revela na maneira como nós falamos. O segundo tópico fala, maturidade se expressa no modo como tratamos os outros. E Efésios 4, 31, 32 diz assim, livre-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, como Deus perdoou em Cristo. Então, Paulo nos chama a remover sentimentos e atitudes destrutivas que contaminam nossos relacionamentos. A amargura, por exemplo, é ressentimento acumulado, fruto de mágoas não tratadas. A ira e a gritaria revelam uma explosão emocional que fere. Né? Quando há um outro ditado chinês interessante que fala, quando nós gritamos, não é porque a pessoa está longe, mas é porque o coração está longe um do outro, né? E às vezes essas palavras ferem. Calúnia e maldade são formas ativas de ferir com palavras e atitudes. Então, um coração imaturo guarda rancores, explode com facilidade, tem dificuldade de controlar a língua e os impulsos. Maturidade exige limpeza interior. Não dá para construir relacionamentos saudáveis enquanto há lixo emocional acumulado, né? Então, dentro de nós, a gente vai acumulando práticas e situações que revelam esse entre aspas aqui, né? Uma palavra pesada, um lixo, né? Verbal que acaba trazendo sofrimento para as pessoas ao redor e até a própria pessoa, né? Então, após livrar-se de toda amargura, ou seja, tirar esse lixo, né, entre aspas, Paulo ensina que deve ser colocado no lugar bondade, compaixão e perdão. Essas atitudes mostram a beleza de um coração maduro, que prefere tratar feridas com graça do que com revanche. Ser bondoso é escolher o bem mesmo quando o outro erra. Ter compaixão é sentir a dor do outro sem julgamento. E perdoar é soltar a dívida que nos mantém preso à ofensa. Então, a fé madura se revela quando alguém é capaz de perdoar porque já foi perdoado por Deus. Né? Nós somos perdoados por uma graça superabundante. Né? Como nós pagaríamos por todos os nossos pecados, pelas nossas práticas, se Deus assim não o fizesse por nós? Né? Ele pagou a dívida, ele riscou a cédula, né? Ele, na última palavra da cruz, ele disse tetelestai, ou seja, está tudo pago, está consumado. Era a expressão de um escravo quando era liberto do seu dono ou quando alguém cumpria o pagamento de uma dívida, então era escrito tetelestai, tudo está pago, não há mais o que pagar, está tudo tranquilo, né? Então Paulo encerra dizendo que o nosso coração, o nosso padrão, né, de perdão é o que recebemos em Cristo. Ou seja, não perdoamos porque o outro merece, mas porque nós já fomos salvos da misericórdia. Isso muda tudo e nos tira do centro, quebra o orgulho e nos coloca no lugar de graça. A maturidade não finge que nada aconteceu, mas decide não reter ofensas, né? Então, dentro disso, né, quem é maduro, ele escolhe seguir o exemplo de Jesus mesmo quando dói. Né? A cura dos relacionamentos começa no coração de quem escolhe o caminho da cruz. Para nós refletirmos sobre esse segundo tópico, maturidade se expressa no modo que tratamos os outros. Vamos refletir um pouco. Você tem carregado alguma amargura que ainda não entregou a Deus? Como ela tem afetado seus relacionamentos?
O que é mais difícil para você? Controlar a ira, evitar palavras destrutivas ou perdoar? Conforme a tua resposta, por quê? Por que é mais fácil controlar a ira, evitar as palavras destrutivas ou perdoar? O que a compaixão significa na prática para você? Você tem noção do que é a palavra compaixão? Ela vem lá do íntimo, lá de dentro. Como ela pode mudar a maneira como você lida com pessoas difíceis, né? Aí um vocábulo novo no mercado aí, né? Pessoas tóxicas, né? E a gente sabe que são pessoas que vivem e muitas vezes as suas maneiras de conversa e de expressão são muito doídas, são pessoas difíceis, mas são pessoas e nós precisamos amá-las do mesmo jeito, né? Não estou dizendo aqui que essa pessoa não deve ser de alguma forma abordada de forma branda e ensinada e mostrado que as suas práticas não são ideais. Mas isso tudo vem com a graça e a misericórdia de Deus, porque a transformação de um ser humano não acontece pelo ser humano só em si, mas pela ação de Deus no coração dele, quando ele assim permite. Então ele está com a chave do coração para o lado de dentro, e ali Deus está pedindo abertura, e quando a pessoa assim o atende, acaba recebendo graça. Bom, terceiro tópico, para nós concluirmos em pouco tempo o nosso estudo: maturidade exige compromisso com a paz. Tá? Faço todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Efésios 4, versículo 3. Então, Paulo deixa claro que manter a unidade não é algo automático, né? É necessário fazer todo o esforço, ou seja, dedicar energia, abdicar da razão, lidar com o próprio ego e agir com humildade. Pessoas imaturas esperam que os outros mudem. Pessoas maduras assumem a responsabilidade pelo que podem fazer para conservar a paz. Em um mundo onde as relações são descartáveis, o Evangelho nos chama a lutar pela reconciliação. Né? A unidade verdadeira não é apenas o fruto de afinidades ou compatibilidade, mas obra do Espírito Santo. Foi Ele quem nos colocou no corpo de Cristo. No entanto, nossa parte é preservar essa unidade com atitudes de paz. Isso significa evitar fofocas, divisões, julgamentos precipitados e atitudes egoístas. A maturidade relacional se manifesta quando escolhemos a paz em vez da razão, o diálogo em vez da acusação. Vou repetir essa última frase. A maturidade relacional se manifesta quando escolhemos a paz em vez da razão, o diálogo em vez da acusação. Às vezes nós temos razão, sabemos disso, mas para viver em paz, nós vamos dialogar com aquela pessoa e não acusá-la daquilo que ela está fazendo de errado, até que chegar o momento de expor o que está errado de uma maneira correta e em paz. Então, a paz é o vínculo, a cola que mantém os relacionamentos juntos. Onde há maturidade, há compromisso com a paz. Isso não quer dizer ausência de conflitos, mas presença de respeito, diálogo e disposição para resolver. Cristãos maduros promovem reconciliação, não divisão. Edificam pontes e não muros. São os primeiros a pedir perdão e buscar entendimento e valorizar as pessoas mais do que as suas opiniões. Né? Há um ditado muito comum, popular, que as pessoas dizem, meus avós diziam, eu creio que os seus também, que diz assim: onde um não quer, dois não brigam. Ou dois não brigam. Né? Então, quando um não quer, dois não brigam. Isso tudo mostra que há necessidade de um conflito ser de ambas as partes. Então, manter o domínio próprio, vindo pelo fruto do Espírito, é muito importante para adequar situações e não pecar nesse momento, agindo de forma totalmente contrária à vontade de Deus. Né? Perguntas para refletir sobre esse tópico. Você costuma agir de forma intencional para manter a paz nos seus relacionamentos ou espera que se resolvam sozinhos? Deixa para lá, uma hora se resolve. Nem tudo é assim, né? E nem tudo pode ser resolvido achando que não vai ter esforço. Precisa realmente agir de forma intencional. 2. Qual é o seu maior desafio hoje para viver em unidade com outras pessoas? Onde você tem mais dificuldade
para viver? Seria aqui na célula, seria com a família, seria no trabalho ou na igreja, né? A igreja é um ambiente terapêutico, né? Nós sabemos que ela faz muito bem um culto quando ele é direcionado a Deus, e esse deve ser, né, o motivo das nossas reuniões, é um culto de louvor e adoração a Deus em primeiro lugar, e em segundo lugar da nossa edificação, porque ali a palavra de Deus nos confronta, ali as orações nos mostram a fé de pessoas e os testemunhos de pessoas também nos fortalece com aquilo que está acontecendo em sua vida por seguir a Cristo. Então a importância da igreja é muito relevante e ela hoje é uma luz no mundo. Eu fico imaginando, né, já fiz esse exercício, se não existisse a igreja no mundo, né, se não existissem pessoas que se esforçassem para transmitir o evangelho, para adorar a Deus e para vivermos de uma forma totalmente voltadas para Deus. É como se as pessoas tivessem, evidentemente, abandonado Deus. Então, igreja, quando eu falo, são um grupo de pessoas chamados para fora, para ir e buscar outros que estão indo para a eternidade sem Deus, né? Dar o pão da vida para aquele que está faminto espiritualmente e não faz nem ideia, às vezes, disso. Então, você já, terceiro tópico aqui da nossa reflexão, você já viveu uma situação em que teve que abdicar da razão para preservar a unidade? O que aprendeu com isso? Já chegou algum momento da tua vida que você teve que dizer assim, olha, não concordo, mas vou esperar o resultado aí, porque não há mais o que fazer, e se mais do que isso eu vou brigar. Né? Esses são momentos, são situações que cada um de nós vive, talvez até dentro da nossa casa isso acontece. E isso precisa ser vivido de uma forma escorriqueira. Por isso nós precisamos tomar esse nível de cuidado. Para concluir, relacionamentos são o laboratório da maturidade cristã. Os maiores testes da fé acontecem nos conflitos do dia a dia. E é ali que Deus nos molda. Deus usa pessoas para nos lapidar e nos ensinar a amar de forma prática. Em Cristo temos um modelo e a capacitação para perdoar, edificar, restaurar e promover a paz. Então é em Cristo que nós conseguimos essa melhora. Quando nos relacionamentos com maturidade, né, o Evangelho brilha. Perdoar, ouvir, respeitar e falar com graça é escolher o caminho estreito, mas recompensador. Então chegou a hora de vivermos o melhor onde mais nós falhamos. Né? Porque é justamente nesses lugares que o Espírito Santo quer nos transformar. Como desafio para essa semana, deixo a seguinte reflexão e desafios, né, práticos. Reflita sobre o seu relacionamento. Né? Lembre-se de pessoas com quem você precisa restaurar ou fortalecer um vínculo. Agora veja os desafios práticos abaixo, né, citados que citaremos, e escolha pelo menos um deles para aplicar nessa próxima semana. Quais seriam os desafios práticos? Primeiro, esta semana pratique o jejum da língua. Evite reclamar, fofocar ou criticar. Vai dar trabalho, hein? 2. Escolha uma pessoa com quem você precisa ter uma conversa sincera. Ore antes. Se prepare seu coração e fale com amor. Vá disposto intencionalmente a não brigar. 3. Escreva uma mensagem de encorajamento para alguém de sua célula, ou família, ou trabalho, né? Faça um exercício aí de encorajamento. Quem sabe a pessoa vai te agradecer depois porque estava aguardando por isso. E o 4, reflita se há alguém que você precisa perdoar. Se há alguém, dê esse passo, né? Vá atrás, peça perdão ou perdoe, mas faça a tua parte. Vamos orar para encerrarmos. Pai, nós te agradecemos, porque esse estudo nos faz concluir uma série muito importante, Pai, nesse livro maravilhoso de Efésios, capítulo 4, que nos ensinou tantas práticas maravilhosas. Pai, não permita que sejam apenas falas ou palavras ao vento, mas que sejam aquilo que vai nos edificar e praticar o que ali está escrito. Nós te agradecemos por cada vida aqui representada, pedimos saúde, pedimos graça, Senhor Deus, a cada um dos teus servos. Pedimos que o Senhor abençoe, Pai, e que os propósitos aqui levantados possam ser feitos com a tua ajuda,
com aquilo que só o Senhor pode fazer, que é mover o coração das pessoas. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, um grande abraço e até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus.